esse riso maravilhoso, presença verdadeira. Sem teatralidade, sem dogma, sem ego espiritual. Ele conduz energizações e orientações espirituais que desbloqueiam o que está pesado no corpo e na alma e faz isso com simplicidade desarmante. Quando ele entra no campo, você lembra que a fé pode ser leve e que a cura de verdade acontece sem alarde. Esse cara aqui é muito especial. Meu irmão, obrigado por estar me chamando com a gente. Eu que agradeço. André da Água do Bem. O palco é seu, meu irmão. Bota para funcionar esse bichinho aqui, que para mim é importante. Boa tarde a todos. O povo não almoçou, não. Boa tarde a todos. Agora tá bom. Então, gente, eu vou gravar isso daqui e mandar para minha mãe para ela ficar orgulhosa, porque eu fiquei até orgulhoso agora. Para quem não me conhece, eu sou o André da Água do Bem. Eu trabalho há 15 anos com o doutor. É um médico muito gente boa, um prazer estar com ele sempre, que eu posso com muito bom humor. É muito gostoso, né? Quando a entidade é leve, é de bom humor, e a gente combina muito, graças a Deus, né? E junto de mim estou sempre com a minha esposa, né? Aquela pessoa que manda em mim. Eu digo que ela manda até na Água do Bem. E há 10 anos a gente teve que fazer um espaço nosso, porque era muito difícil para o doutor trabalhar nos lugares, o povo ficava muito incomodado, sabe? Ele tem uma personalidade muito viva, e isso dá um ruidinho aqui, dá um ruidinho ali. Aí a Lília falou: meu bem, não tem jeito, nós vamos ter que ter um lugar para você trabalhar com o doutor sozinho, porque aí não vai ter mais problema, vai ser mais fácil, vai ser melhor, né? E aí então tem 10 anos a Água do Bem. Consegui trabalhar lá, graças a Deus, e eu digo sempre que melhor do que fazer o bem é fazer o bem bem acompanhado. E as coisas que eu sofri, as dificuldades para trabalhar mediunicamente, para desenvolver, você chega às vezes numa casa e eles querem te empurrar uma cartilinha e te cozinhar 2 anos e meio para você trabalhar, né? Eu penso que quem tem que servir é o humano à espiritualidade. E não a espiritualidade servir aos egos humanos, né? Então, na nossa casa lá, se você chega pronto e a gente precisa da ajuda específica da sua entidade, você trabalha no dia. A gente não fica cozinhando você com uma cartilinha para um dia, porque se você está incorporado e o médico, a entidade, tem condição de avaliar se você está pronto para ajudar, você ajuda. Dizem, né, que na espiritualidade, quando tem uma reunião grande, aquelas mesas compridas que a gente gosta de imaginar, e de repente chega alguém maior do que quem está na cabeceira, vocês não vão acreditar, você levanta da cabeceira e diz: por favor, o senhor pode sentar. É assim que funciona. Esse é o certo. Era assim que devia ser aqui na Terra. E aí, às vezes, a pessoa vê alguém com uma característica mediúnica e se sente incomodado. O doutor, nós falamos de crianças hoje aqui, graças a Deus, né? Tem aqui na minha lista, porque dizem que eu falo muito. Eu acho que é fofoca do povo, eu não sou de falar muito, não. Mas então eu fiz um anotadinho aqui para não esquecer. Não está na minha letra, mas está quase, porque está bem amassado. E o doutor chegou na nossa casa, lá na Água do Bem, chegou para minha esposa, para a Lília, e falou: vem cá, esposa do André, vê a energia que sai da mão dessa menina, dessa criança, 6 anos de idade. Um presente. E aí a criancinha esticou a mão para a mão da Lília, e ela tomou um susto. E aí esse médico enorme chegou para ela e falou assim: agora vê a energia que sai da minha mão. E ela tomou outro susto, porque a energia do médico, a entidade, era menor do que de uma criança de 6 anos de idade. E nós juntos temos cacife de mostrar isso, eu e essa entidade. Eu acho que a gente tem que ter cada vez mais isso nas nossas vidas. Verdade.
Sem verdade, a gente não vai chegar em lugar nenhum, ou vamos chegar num beco. E o tempo de ficar na mentira já acabou. Tá só o povo, como diria assim, na banguela, né? Já acabou. Vamos lá. O que mais que eu queria falar com vocês? São coisas que a gente vive uma vida inteira e deixa ali no cantinho sem pensar. Quem aqui já teve sonho que estava voando? Levanta a mão. Muito bom, muito bom. Por que vocês acham que não conseguem voar aqui agora, com o corpo físico? Não vai dar para a gente ter essas respostas. Eu tenho uma opinião. Nós temos uma limitação física para o corpo, perispírito e o corpo físico, para o mental, para o emocional e para o espiritual. O salto que nós todos queremos ter aqui, muito provavelmente não acontece nem com a cabeça e nem com o coração aqui acordado, mas ele provavelmente vai acontecer 2h30, 3h30 da madrugada, se não for nessa, vai ser em alguma, onde nós estivermos um pouco mais leves dessa densidade do corpo encarnado para o corpo perispiritual. Interessante, né? Com isso, todo mundo pode pensar, só não alcancei iluminação por causa do corpo físico. E é verdade, muitos, né, em especial os arrogantes, mas são arrogantes e são seres inteligentes e até com um bom coração, quando desencarnam definitivamente, conseguem sim alcançar andares que normalmente não conseguiriam. São aquelas pessoas apartadas da visão espírita que quando chegam lá, de repente, tomam um susto. Vamos lá, eu vou olhar aqui a minha cola. Tá. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Marcelo e à família do Marcelo, porque normalmente o trabalho que nós fazemos, eu, a minha esposa e o doutor, são pessoas buscando solução. Gente que está doente, gente que quer uma cura mais rápida, mesmo tendo acompanhamento médico hospitalar, que eu acho lúcido e é o que nós recomendamos. Mas muita gente, às vezes, que vai buscar uma solução que não conseguiu no plano físico, em especial as doenças psicossomáticas, que são doenças com nomes feios, né? Que causam a morte da pessoa. Aí a pessoa vai, fisicamente, tira uma parte que está com defeito, não muda o interior, porque tudo é sentimento. O intelecto até ajuda, mas tudo está no sentimento. E tem também aquelas pessoas que nos procuram, né? E que querem garantir que não vão ter nenhuma doença, porque se ficar amiguinho do André e do doutor, está garantido. Não funciona assim. Não, senão eu mesmo não teria plano de saúde. Nós temos plano de saúde, né, meu bem? A gente tem um plano de saúde lá, né? Nós não pregamos nenhuma fascinação, né? Nós pregamos uma fé raciocinada ou uma razão bem intuída. Todas as duas servem. E nenhum radicalismo nesse sentido. Se a pessoa quiser ser atendida só espiritualmente conosco, eu não atendo mais. Às vezes tem gente que toma assim 30, 40 remédios, vai num atendimento espírita e no dia seguinte pergunta, liga para mim e diz, olha, eu já fui aí, quando é que eu fico bom? E eu posso parar de tomar os remédios? Eu pergunto, caboclo, quantos remédios você toma? Ah, eu tomo 28. Como assim? Isso é fanatismo, né? E a gente não prega fanatismo. Nem o cético e nem o religioso. E aí eu digo assim, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. As coisas materiais a quem lhe recomendou o remédio material. As coisas espirituais aquele que lhe recomendou as coisas espirituais. E vamos seguindo, né? Com duas forças ajudando, né? Até porque quem permitiu que o médico da Terra existisse foi Deus. Mas vamos lá. Tenho aqui uma listinha. Vou botar aqui o ajudante, gente. Ok. Crianças até 7 anos.
Nós estamos recebendo um número muito grande de espíritos que tomaram bomba em outros planetas e que vão tentar a nossa segunda chamada da recuperação. E claro que elas são muito bem-vindas, são adoráveis, são melhores do que a maioria das pessoas que nós temos aqui, contudo, todavia, entretanto, tomaram bomba lá. São os índicos, os cristais, e eu tenho amigos queridos que quando vem com um filho assim, aí é espírita, né? E em especial quando a criança ainda não chegou aos 7 anos, está tudo muito vivo do lado de lá, porque o processo de encarnação só termina aos 7 anos de idade. E aí o que acontece? Está tudo vivo. E aí você é espírita, já recebeu um avatar. Não, filho, você só recebeu uma criança na sua família. Depois dos 7 anos que a gente vai ver. Se ela caminhar sobre a água, aí você pode se curvar e acabou. Se não, vamos amar, vamos amparar, vamos cuidar, mas vamos ter o carinho de respeitá-las como crianças. O doutor chegou para a Lília naquele dia que mostrou essa criança com essa força enorme, realmente será uma grande médium um dia. E será bombardeada com os inimigos da mediunidade, que a gente sabe que existem, né? Estiveram para todos nós. E ele disse assim, o André gostaria muito que eu colocasse ela na cabeceira, para ela abrir a reunião. Mas nós temos que lembrar que isso não é justo, porque ela tem que aprender a se defender ainda. Nós estamos na Terra. Existem vários inimigos dela querendo qualquer oportunidade para derrubá-la, né? Então nós vamos esperar. Esse é o procedimento, com carinho, com amor e amparando ela para ela ficar o mais forte possível. Vamos lá. O que mais? Transição planetária. Todo mundo quer estar na transição planetária, isso é chique, lindo, bonito, fofo e macio, né? Mas, meus irmãos, muita gente que a gente gosta também vai embora. Estamos preparados para isso? Já pararam para pensar nisso? Gente que te ajudou num momento muito difícil da sua vida, e você olha e diz, será? E você tem uma gratidão enorme por aquela pessoa, um amor enorme, mas ela não consegue aceitar que existe mais do que a matéria. A matéria é necessária, todos nós estamos sentados em cadeiras que estão materialmente plasmadas aqui. E antes delas serem construídas, elas foram idealizadas aqui, e com mãos foram criadas. Então nós não devemos desprezar a matéria. Ela faz parte. Mas não dá para pensar só na matéria. Quantos desencarnados estão conosco aqui agora, para aqueles que têm os olhos para ver? Quantos médiuns de evidência estão aqui hoje, agora, vendo todos os irmãos que estão conosco aqui, com as suas formas diferentes? Porque aqui nós temos um povo que é mais fora da caixinha, vem do jeito que é mesmo, né? Quem pode ver? Então a gente tem que ter isso no coração, essa sabedoria, essa doçura, essa compaixão e tentar acordar o máximo que puder os coleguinhas do lado, se é que nós estamos acordados, se é que eu estou acordado aqui agora, porque do último evento eu estava sentado que nem vocês, aqui. Mudou tanto assim para eu estar aqui? Garantir a minha vaga e não vou ser deportado para Quiron? Será? Eu hoje, 5:30 da manhã, estava escutando um homem abençoando as pessoas. Que Deus te abençoe. 5:30 da manhã, com frio da madrugada. Levantei, eu abri a janela. Tinha um homem com pouco casaco, cuidadosamente revirando os lixos. Revirando não, garimpando os lixos, com muito cuidado. E esse homem, entre uma pessoa e outra, quando alguém passava, ele dizia, que Deus te abençoe. Eu pensei, eu vou chamar ele para o chamado, cara.
Qual é a garantia da gente passar de ano? Quem tem essa resposta? Eu não tenho. Eu trabalho com cura há 15 anos, é a minha vida. Se me disser que eu não posso fazer isso mais amanhã, eu acho que eu vou ficar maluco. Bem que a minha esposa vindo para cá falou, meu bem, você é maluco mesmo. Mas eu já sei que eu sou, né? Então, qual é a garantia, né? Não tem. E esse irmão, muito provavelmente, já passou de ano. Nós temos que lembrar que o mestre, o Dr. Bezerra de Menezes, no último ano de vida, para quem não sabe, ficou 1 ano só mexendo os olhos, deitado numa cama e desencarnou em 1900. Não tinha colchão com casca de ovo. Não tinha computador para ler o que você estava fazendo código Morse para falar. Quando ele subiu, disseram para ele, ele se recompôs, acordou. E a imediata de Nossa Senhora, esqueci o nome dela, sempre que esqueço o nome dela. Alguém lembra? Isso, Celina. Ah, ótimo, obrigado. É que eu não encontro com ela há muito tempo, estou brincando, gente. Bezerra, vem até aqui, levante. Veja quantos irmãos estão aqui para ver você chegar. Nossa, quem são essas pessoas? Todos estavam nas reuniões espíritas que você orou e rezou e fez. Nós temos um convite para você, Bezerra. Você vai ser o chefe espiritual dos médicos do Ocidente. Aquela coisa do espírita, não, eu não sou digno. Tudo bem, Bezerra, você não é obrigado a aceitar, mas vão levar décadas para nós termos um irmão com a envergadura moral que você tem para fazer isso. Então ele aceitou, né? Graças a Deus ele aceitou e a gente teve mais rápido o acolhimento dele, né? Tem sempre que falar dele. Na transição planetária, bom ter esse negócio, meu bem, vou começar a notar sempre o povo falar mal de mim, que a minha equipe agora me dá bronca quando eu fujo do tema. E se tem uma transição planetária, não tem lugar melhor no mundo para estar do que o Brasil. Brasil. É um mantra. Falar, pronunciar esta palavra, para mim, é quase como falar Jesus. Quando o Mestre Jesus esteve aqui por volta de 1435, após passar pela Europa, e ver as barbaridades que fizeram em seu nome, Eliseu disse a ele, mestre, acalme o seu coração, vamos à terra do cruzeiro, o senhor vai se sentir melhor. Chegando ao solo do Brasil, ele disse, aqui, Eliseu, será transplantado o meu coração, a flor do meu evangelho. Essa não é minha vontade, e sim a vontade de meu Pai. E aqui, Eliseu, as injunções políticas terão papel secundário. Mas não se engane, porque toda má vontade humana se põe por terra diante dos desígnios de meu Pai. E ele não mandou só isso. Ele mandou a falange de Joana d'Arc trazer para cá todos os espíritos falidos da Revolução Francesa. E não se enganem, meus irmãos, o céu está igual à época da Revolução Francesa. Nós devemos ter doçura e o amor nos nossos corações. Esta é a prova que os espíritos encarnados no Brasil terão muito em breve que passar. E ele mandou um outro presente. Um homem que perseguiu na época inicial do cristianismo, chamado Saulo, que matou homens, mulheres, talvez até crianças. E um dia o Mestre Jesus o para com pura luz em presença no caminho de Damasco e diz, Saulo, por que me persegues? Ele caiu do cavalo cego e a última coisa que ele viu foi a imagem do Mestre Jesus. E esse homem, tão equivocadamente mirado na direção errada,
não ficou só chorando, se lamuriando, pedindo desculpas. Ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Eu gosto de pensar que cada brasileiro encarnado aqui, ou aqueles que vieram para o Brasil, que para mim são brasileiros também, isso é o grande bom aqui do Brasil, né? Em 15 dias no Brasil você já é brasileiro. Esta é a função dessa terra. E essa vai ser a função dessa terra quando os nossos irmãos, que por um acaso nessa vida não vieram com o nosso sangue, vierem das outras casas para cá, com outras nacionalidades, mas pode ter sido seu filho, seu neto, ou seu pai em outra vida. Tenha isso no seu coração. Quando Deus faz uma circunstância dessa, eu tenho a ideia de que é uma pegadinha para ver se você é só matéria ou se você é coração e espírito. Quem aqui tem filho e ajudaria seu filho se ele tivesse nascido na casa de um vizinho? Ou ajudaria o seu neto se ele tivesse sido filho de um primo distante? Mas ele foi seu neto 6 vezes e você não conheceu ele? Homens de pouca fé. Deixa eu voltar para o meu papelzinho aqui. Das crianças, da transição. Brasil, nossa, está dando certo. Eu tenho 3 recados, 3 coisas que eu acho que a gente não pode esquecer de falar. Uma, se desligar, desconectar das mentiras que as pessoas criam. Diz que não pode, que não dá azeite no Brasil. Mentira, estamos vendo, dá azeite à beça. Que isso não dá no Brasil, mentira. Eu digo assim, se você morder um hambúrguer e jogar pela janela andando de carro no Brasil, quando você voltar tem um pé de hambúrguer. Aqui nasce tudo. São muitas as mentiras que cantam para a gente e a gente vai comprando essas ideias. Alguém aqui me explica por que dezembro não é o mês 10? Por que novembro não é o mês 9? A gente compra as mentiras sem saber por quê e vai repetindo e acostuma, né? Dizem que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Então, dezembro é o mês 12, está tudo bom, né? É assim mesmo que a gente segue, mas não é. Então, eu queria pedir a vocês para lembrarem de desconectar das mentiras. Então, quando você chegar em casa, você pega a sua televisão, joga ela pela janela, o rádio, ou só arranca da tomada, que vai que um dia vá uma visita, né? Vão achar que você não tem televisão. Então, deixa ela lá. Não tem, na época do Kardec, disseram, sem a igreja não existe salvação. Ele pegou aquilo, ficou com raiva e falou, sem a caridade não existe salvação. Ok. Eu digo a vocês humildemente, não questionando o mestre Kardec, mas de que eu vejo na minha vida hoje, eu digo, sem humildade não tem salvação. Até porque na caridade do Kardec, dos espíritos, ele explica lá que a caridade não é da cesta básica. A caridade é ter compaixão com os menos providos de Deus no coração, com os menos intelectualizados, com os menos preparados. Então eu diria assim, vamos facilitar, faz o desenho, sem humildade não tem salvação, não vai ter. Não vai ter. E sem gratidão não tem salvação. Por quê? Não é aqui a gratidão, é aqui, no coração, no sentimento. O salto que nós queremos dar não se dá com o intelecto, ele se dá com o coração, com o amor do Cristo vivo. Ah, eu não sou médium que nem aquele cara que foi lá, falou um monte de coisa, que sai curando, fazendo as coisas lá com o doutor. Os médiuns com maiores envergaduras são os mais endividados, que sem essa ajuda extra não iam conseguir. Então eu não sou bonzinho, eu falo isso para todo mundo. Eu gosto de fazer o bem, isso é verdade. E eu não vim para a caridade, para ajudar o próximo, obrigado. Eu vim porque eu quis vir ajudar e eu bati nessa porta muitas vezes. Então, às vezes, tem amigos, né, muito ilustres e falam assim, não, aqui todos nós viemos pela dor.
Falei, desculpa, gente, ele não sabia, ele nunca me perguntou. Não, eu vim aqui porque eu gosto de ajudar as pessoas. Então, seja você também uma pessoa que não vem pela dor, que veio porque você gosta de ajudar. E você não precisa estar incorporado para isso. Você pode dar um bom dia de coração para alguém na rua, um bom dia para o porteiro, um bom dia para aquele patrão que é odiado por todo mundo. E você dizer assim, bom dia para o senhor, de coração. Se você tem, você pode dar. Se não tem, produza isso. Como? Faz de conta que você está dando aquele bom dia para o seu pai, para o seu filho, para o seu irmão, para a sua esposa, para alguém que te fez uma coisa boa, e um dia você vai conseguir dar aquele bom dia de verdade, meu irmão. É um exercício. Ninguém chega na academia levantando 100 quilos. Você começa com 2, com 3. Se teimar, vai doer, vai ter que parar 15 dias. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Fazendo bem sempre. Se você tiver que esvaziar uma caixa d'água de 1.000 litros, com um balde você esvazia e vai colocar num outro lado, mas arrastar às vezes a caixa d'água não dá. Então faça um pouco, todo dia, na direção do Mestre Jesus, mesmo que seja arrastado, engatinhando, mas na direção certa. E não tem jeito de você conseguir fechar essa conta se você não se religar à Terra. Porque a Terra é um planeta, mas é vivo. Dentro do corpo de cada um aqui existem mais seres vivos do que temos de humanos encarnados na Terra. Pensa nisso. Pensa nisso. Nós só estamos em cima de uma coisa maior, mas é viva. E a vibração dessa nossa casa vai aumentar. E muito. E não adianta você se enfiar num bunker com comida, com tudo, e se proteger e colocar um monte de livro achando que quando acabar o momento mais difícil, você vai sair e pronto, estou salvo. Você se salva quando você trabalha para o Mestre Jesus. Chico Xavier dizia, aqueles que estão a serviço do Mestre Jesus têm seus débitos postergados. Comece hoje a postergar seus débitos, o máximo que você puder. 3 minutos e 15, dá tempo de fazer o Pai Nosso e a Ave Maria. Quem trouxe a água para energizar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, vamos pedir a energização da água. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa morte. Graças a Deus. Eu vou pedir aqui a licença de vocês, para fazer uma energização, uma oração para os irmãos que vão ser acolhidos pela equipe do Mestre Jesus, pelos falangeiros. Esses irmãos agora aproveitar a oportunidade de serem levados para os campos do Mestre Jesus. Aproveita a oportunidade, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, seus filhos, agora, na hora de nossa morte, e depois, quando precisar ser recebido, acolhido pela equipe do Mestre Jesus. Assim é, assim é, assim é. Muito bom estar com vocês, hein? Até outro dia.